Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 4, página 130. Elevação da alma. Existem, contudo, atitudes que permitem às almas se elevarem após o falecimento. Quando os parentes e descendentes fazem as devidas celebrações religiosas, demonstram benevolência e compaixão ao ajudarem o próximo e se dedicam ao bem da humanidade, atos que acumulam virtudes para toda a linhagem, isso promove e facilita a purificação dos antepassados. Por essa razão, a consideração e o cuidado que dispensamos aos nossos pais e ancestrais não fica restrita a este mundo material. As orações e o acúmulo de virtudes se tornam um desvelo ainda maior para os progenitores que estão no mundo espiritual. As pessoas costumam dizer: quando queremos cuidar dos nossos pais, eles não estão mais aqui. Mas falam dessa forma por não saberem como é regido aquele plano. Além disso, há os casos de bebês que nascem com alguma deficiência física. Isso também ocorre devido ao nascimento prematuro, antes de as impurezas terem sido completamente eliminadas no mundo espiritual. Por exemplo, se na vida anterior a pessoa morreu por causa de uma queda, em que seus braços e pernas sofreram fraturas, e renasce antes de estar recuperada, ela poderá apresentar deformidades nos seus membros. Como já disse, um renascimento prematuro acontece devido ao forte desejo do próprio espírito, mas há os casos em que o apego dos familiares também influencia a volta antecipada. A situação mais comum é a das mães que perdem um filho amado e, sem demora, tornam a engravidar. Isso acontece devido ao sentimento de intensa ligação da mãe com o filho falecido. Entretanto, como a reencarnação dessa alma acontece de forma muito veloz, as crianças que nascem nessas circunstâncias não são muito felizes. A salvação no mundo espiritual. Questionamento de membro proferido por ministro. Gostaria de ajudar meu filho que faleceu há 5 anos, ministrando-lhe o curso de iniciação. Meixo Sama: não há necessidade. Nesse caso, por ser o espírito de um bebê, ele não conseguirá compreender nada, se ainda estiver no plano intermediário. O melhor é que a mãe estude mais os ensinamentos, pois ainda não os entendeu verdadeiramente. Sentir tristeza pela morte de um filho é natural, pois se trata de um sentimento humano. Portanto, não constitui algo ruim. Porém, ficar pensando constantemente em quem já partiu para o mundo espiritual prejudica essa alma. Saiba que quanto mais rápido esquecê-la, mais ela terá a possibilidade de ficar feliz. De modo geral, as crianças vão rapidamente para o céu, por possuírem menos pecados. Deve ser por esse motivo que desde há muito foram pintados muitos quadros em que as imagens dos anjos são representadas com fisionomia de crianças. O budismo ensina que normalmente o espírito de um recém-falecido permanece na sua própria casa por 49 dias e somente se encaminha para o mundo espiritual no 50º dia. Porém, no caso dos espíritos extremamente virtuosos ou dos muito negativos, eles vão diretamente para os níveis aos quais pertencem, assim que se desligam do corpo físico. No instante em que a alma se dirigiu para o plano invisível, ou seja, após 50 dias, o melhor é esquecê-la. Eu sei que é um tanto difícil fazê-lo assim tão rápido, mas é importante ter a ciência de que o fato de saber essa verdade já consiste uma grande ajuda.
Lembrar-se, no entanto, do aniversário de falecimento não é um problema. Já as fotografias penduradas ou expostas da pessoa que partiu recentemente devem ser recolhidas, mas poderão ser exibidas novamente após 10 anos da sua morte. Para ilustrar melhor esse assunto, contarei uma história budista. Na época de Buda, havia um discípulo chamado Mokuren. Em certo momento, Mokuren viu que sua mãe sofria, habitando o nível infernal. Esforçou-se ao máximo para salvá-la, porém ela não conseguia sair dali. Atormentado com essa situação, recorreu a Buda, perguntando o que poderia fazer para resgatá-la. Só obteve a simples resposta: o melhor é esquecê-la. Ao ouvir isso, esforçou-se para cumprir a orientação tanto quanto foi possível. Após um ano, sua mãe foi salva do inferno. Nessa hora, sua mente se iluminou e ele refletiu: eu estava errado em querer salvar a minha mãe apenas com minhas forças. A minha missão é a salvação da humanidade. Quando o Senhor Buda me disse para esquecê-la, na verdade, estava querendo ensinar que eu deveria me dedicar à minha missão. Portanto, uma mãe que tenha perdido um filho deve se dedicar a Deus, trabalhando na salvação da humanidade. Ficar sempre pensando na criança faz com que sua alma seja puxada para esse plano, o que impede a sua elevação.